Olá, sejam bem-vindos a mais um Algarcast, né? E esse é um Algarcast histórico, não só pelo o assunto que vai abordar, mas pelos personagens que estão fazendo parte dele, que a gente vai começar pedindo que eles se apresentem. E vou começar pela minha direita aqui. Olá, eu sou Dilson Dalpiaz Dias, trabalhei até aposentar na CTBC, atual Algar Telecom, e continuo ainda sintonizado com as coisas desta empresa. Então, nós passamos por várias etapas do desenvolvimento e acompanhamos com muito orgulho o novo caminho e a perpetuação do conceito de gente servindo gente da Algar Telecom. Walter Machado, comecei a trabalhar na Algar em 61, 1º de março, com pouco menos de 13 anos, e tive a oportunidade de acompanhar esse crescimento espetacular e poder falar hoje aqui que a CTBC tinha uma marca, e essa marca chama-se Excelência, por isso chegou aonde chegou. Emerson Martins Costa, eu fiquei no grupo 39 anos, segui o caminho do Dilson, e eu acompanho com muito gosto e com muito amor o desenvolvimento da Algar, e passei por várias fases importantes, até junto com o Dilson também, e a perspectiva é que a Algar Telecom, citando o Celso, tem no DNA a inovação e com certeza vai encontrar caminhos para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento do Brasil. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Luiz Alberto Garcia, tenho 65 anos de janela, vi nascer a CTBC, me ingressei na década de 60, 1960, na CTBC, e depois trabalhei junto com meu pai a vida inteira, o comendador Alexandre Garcia, vim substituí-lo no final da sua vida, e hoje, depois de ter sido um conselheiro honorário, hoje eu sou o presidente do conselho da Algar Telecom, fico muito satisfeito. Com 90 anos ainda está aí ajudando essa meninada a trabalhar, e espero, ainda tem plano para mais 10 anos aí, depois quando terminar a gente vai fazer outro. Deus quiser. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu acho importante a gente contextualizar e contar, né, relembrar como que era o serviço, as concessões antes no início da CTBC, hoje Algar Telecom, lá na década de 50. Como que eram as concessões, como eram as tarifas, né? E como eram as redes interurbanas. Bom, começando pela questão histórica, Celso, lá atrás, a turma de Uberlândia, os empresários, os empreendedores, viram a grande necessidade da ligação com São Paulo, em razão dos negócios e outras coisas. Uberlândia sempre teve esse pioneirismo de olhar o horizonte por onde estava o desenvolvimento. E esses homens, dentre eles, citando o comendador, tiveram a visão de que precisava expandir esse link, digamos assim. E nesses momentos que viveram esses projetos, o Solexandrino visualizou, como é da natureza do comendador, um business no negócio de telecomunicações. E lá atrás, agora dizendo como que eram as concessões eram divididas, Celso, em 3 níveis de outorga. O primeiro era do STFC, ou telefonia fixa, era concedida pelo município, na época. E ele decidia a tarifa
e decidir a questão da fiscalização também. Então, imaginemos o esforço que foi, até do Dr. Luiz, de ir em cada prefeitura, cada Câmara Municipal, lá tratar das questões de tarifa de um mundo que cada vez ficou mais dinâmico. E outro nível de concessão era estadual, das ligações intermunicípios, mas dentro do mesmo estado. Essa autorização era dada pelo Estado, a unidade da federação. E uma terceira é quando você passava a ligação de um estado para outro. Exemplo, uma ligação daqui para São Paulo. E foi o que essa turma trabalhou, principalmente o Sul Alexandrino, sob a liderança dele. Essa outorga era da União. Veja o tamanho da... Deixa eu fazer um parênteses aqui, aproveitar. O senhor Alexandrino era fora de série. Você disse que as concessões eram municipais. Então, nós tínhamos a concessão de Uberlândia, depois a Monte Alegre, tal, assim, Itumbiara. E compramos Uberaba, tinha concessão de Uberlândia e Uberaba. Depois nós entramos no estado de São Paulo, por São Joaquim da Barra, Aramina e tal, e Uberaba chegava até o Rio de Janeiro, até o Rio Grande. E o município de Aramina vinha até o Rio, né? Então o papai falou assim, bom, eu estou ligando 2 municípios, eu tenho concessão de lá no estado de São Paulo, me deu concessão daquelas cidades, e aqui eu tenho concessão municipal do Uberaba, eu quero ligar os outros, né? O que é que eu estou fazendo? Estou ligando o município, os 2 municípios, né? Porque essa concessão aí, depois, mais tarde, foi dada pelo DAE lá de São Paulo, né, que respondia, e Minas deu as concessões de longa distância aqui, e mais tarde a gente conseguiu, o governo, já no governo militar, legalizar todas essas concessões, né? Mas o negócio foi feito assim, meio no grito, viu? Mas eu ia concluir, Celso, exatamente isso daí. Como era burocrático, difícil encaminhar esses projetos. Era um desafio, às vezes não era nem de construir a rede, era de fazer essas conexões jurídicas. Mas tinha questão de construir a rede, né, Valdo? Como que era a ligação interurbana? Era feita por meio de redes... físicas, fio de cobre ou alumínio com alma de aço, com a posteação, né? Ao longo da rodovia. Então, eu lembro, Uberlândia e Uberaba, se eu não me engano, era 1.148 postes, mais ou menos. Até hoje eu lembro a quantidade de postes. Caramba! E o senhor Alexandrino, na época, ele conseguiu com essa rede evoluir de tal forma, como o Dr. Luiz está dizendo, sair de um município para outro, para ele se era Minas ou era São Paulo, não tinha importância, e essa rede chegou até Ribeirão Preto. Chegou a Morrinhos, e chegou até Pará de Minas, quer dizer, Minas, Goiás e São Paulo. Ele fez isso assim, e bem rápido, e depois até o pessoal começou a reagir, que falou, vai chegar em Belo Horizonte, vai chegar em Goiânia e vai chegar em São Paulo. Ia chegar mesmo, né? Eles conseguiram interromper aí, mas aí já foi um ciclo tecnológico. Ou seja, e foram para o oeste também, né? Também, até Mato Grosso, Aparecido, Taboado, Paranaíba, né? Foi até lá. Então, ligou esses 4 estados, Mato Grosso, Goiás, Minas e São Paulo, né, essa conexão. Eu acho que quando eu falo em excelência, eu falo num pessoal altamente qualificado, que a CTBC tinha, né? E com isso, então, foi essa expansão. Eu diria que passou por uma grande revolução. O Valdo, tem um livro do Tito Teixeira que ele conta como é que ele vendeu a empresa e tal. Então, ele diz... que tinha, no livro está escrito, a gente usou, então a minha pergunta para você contar para os espectadores, o circuito fantasma. É fantástico. Olha o que foi lembrar, né? Eu fui lembrar da linha física, né? A linha física significava uma pessoa conversando por vez. Era uma linha física naquela época. Depois, quando surgiu, passou 2 linhas, por exemplo,
Você colocava um transformadorzinho e você transformava as duas linhas numa terceira, que é essa fantasma que ele fala. Não, ela não existia fisicamente, mas através das duas se fez uma comunicação e saía do outro lado 3 ligações simultâneas. Semelhante ao famoso nêutron, né, nas duas fases elétricas, isso, 110 vezes 20. Exatamente. Então foi uma passagem... E o comendador gostava disso. Eu faço 2 e ganho uma, né? Vou Verdade, conseguir mais verdade. 2. Eu faço... E aí tinha 4. Né? Saía as 4. A cruzeta suportava 4 linhas 4 logaritmos, de fora a fora. Ô Dilson, você lembra como que o seu Alexandrino fazia quando ele ia colocar um serviço numa cidade, que ele começava o serviço e já dava entrada com a documentação no Contel, no Dentel, e o conceito dele de quem que é que otorgava a concessão pública de uma cidade? Exato. Isso aí a gente aprendeu. Como o doutor Luiz comentou, o senhor Alexandrino, como a gente chamava, né, o comendador, ele era pragmático. Mas, por outro lado, talvez pela cultura europeia, ele era muito cioso das regras, dos regulamentos, da liturgia dos cargos, né? Mais à frente, o próprio doutor Luiz pode comentar a humildade que ele tinha quando ia às autoridades maiores e até ser atendido, né? Então, seguia esse ritual, mas, acima de tudo, o respeito ao que era estabelecido naquela comunidade. Então, ao prefeito, aos vereadores, às autoridades maiores ali, para você, associações de classe, até pela origem dele, da Associação Comercial de Uberlândia, para ter a adesão e despertar o espírito de querência das pessoas. Então, aquele serviço que estava sendo levado não era de uma empresa de Uberlândia, né, como o pessoal falava. Aquele serviço era para todo cidadão, para que aquela comunidade se interligasse ao mundo. Esse espírito público dele passava muito para a gente. Eu era um engenheiro recém-formado, garotão, e peguei a responsabilidade de fazer os projetos para interligar essas cidades. Então chegava alguma que eu fazia todas as contas, levantava todas as necessidades, como disse o Walter, todos os postes, a quantidade de rolos de fio, e fazia minhas contas e avaliava, comparava com outras semelhantes e via quanto que aquilo tinha que ter de rentabilidade. A conta não fechava. E eu era o engenheiro responsável. Então, quando fazia as coisas certinho, né, eu era o Dilson. Quando a coisa ele não gostava, eu era doutor Dilson. Então, você já sabia como é que a coisa vinha. Quando vinha o doutor... E eu levava para ele apreciar esses projetos. Alguns a coisa saía mais ou menos empatada, vamos dizer. Agora, quando a diferença era muito grande, a cidade pequenininha, e o investimento que você tinha que fazer, e o retorno demorava, eu levava, falava, senhor Alexandre, essa conta aqui não fecha. Aí ele olhava assim e falava, Dilson, eu vou te contar uma história. Você viu falar em algum rio que nasceu grande? Não tem. Os rios grandes, eles são fruto dos pequenininhos que vão compondo. Você acha que Uberlândia nasceu desse tamanho? Uberlândia vai viver sozinha? Não. Ela vai precisar de um monte de pequenas cidades, pequenos povoados em volta, que vão crescer e ela vai crescer junto. Então essa é a grande lição que eu aprendi do espírito de cidadania que ele tinha. Doutor Luiz, o senhor estava lembrando, e o Walter contou aí da rede interurbana, né, que quando a CTBC comprou Franca, né, Franca falava por São Paulo via Uberlândia. Mas aí precisa de saber por quê, né? Porque na construção de Brasília, construiu-se um link do Rio de Janeiro a Brasília, chamava de micro-ondas, mas era o UHF, de micro-ondas não tinha nada, mas ficou aqui em Uberlândia 4 canais para o Rio de Janeiro, 4 canais para Brasília, Uberaba também, ficaram alguns canais também,
e Franca e Uberlândia falava do Rio de Janeiro, a gente falava para São Paulo, né? Então, esse interior de São Paulo todo falava por aqui, graças a essa comunicação que a gente teve. O lucro da construção de Brasília para Uberlândia é realmente... Mas eu queria que o senhor contasse isso. Como que foi pegar essa oportunidade? Como que foi aproveitar essa construção para fazer a CTBC ter acesso a esse serviço, que era uma das lutas dela, né? Ô Celso, o sistema permitia você abrir, pegar um QR de 12 canais e abriu aqui 4 em Uberlândia, 4 em Uberaba e 4, acho que em Belo Horizonte. Então, isso foi uma oportunidade tecnológica que aconteceu nesse sistema. E a gente também correr atrás, pedir para... Eles não podiam fazer só para Uberlândia, né? Tinha que fazer na área toda. Salvo me engano, foi Juiz de Fora, não foi Belo Horizonte, não, que tinha 4 canais lá em Juiz de Fora. Mas Uberaba e Uberlândia tem certeza. E a política estatizante? Porque aí veio no regime militar, a partir de 64. Aí veio um planejamento nacional dos militares para integrar o sistema, o Telebrás e Embratel. Nisso teve que haver uma mudança constitucional em 67, para que as concessões fossem unificadas pela União. Aí nós passamos de toda essa confusão de concessões estaduais e municipais para a União. E os militares viram ali uma infraestrutura estratégica e unificaram na Telebrás. E começaram as aquisições. A Algar Telecom, a CTBC à época, foi bastante assediada e a pressão foi muito grande em cima do Sr. Alexandrino e do Dr. Luiz. Ô Walter, com relação àquele sistema aqui da Embratel, que estava aqui em Uberlândia, você podia complementar um pouco os canais de UHF que tinha aqui? Nós começamos falando aqui numa linha física, né, ligando municípios, depois duplicando com o sistema fantasma, as 2 linhas se transformaram na terceira. Depois foi avançando tecnologicamente. Aí, né, vieram os carriers. O Dr. Luiz veio com a ideia dos carriers da Ericsson, uns sistemas que multiplicavam as linhas, e começou aqui também por Tuverava, São Joaquim, Ribeirão Preto. E, na época, essa evolução trouxe, então, as micro-ondas, os rádios. Seriam estradas que pudessem comunicar com maior velocidade e os equipamentos que poderiam transformar essa quantidade de linhas individuais numa quantidade até de 60, 120, 180 conversações telefônicas distribuídas ao longo dessa rota. Então, quando o Dr. Luiz fala na Embratel, a regional da Embratel era em Uberaba, e aqui que era o polo de conexão. Tudo era conectado através aqui de Uberlândia, e a cidade cresceu e a CTBC cresceu junto com o crescimento também da Embratel, principalmente naquela época de transmissão de dados, que era sistema precário. Então, a Embratel tem uma ligação muito forte com a CTBC. Eu preciso dizer que essa ligação que aconteceu em Uberlândia, nessa época que nós estamos falando da época de 60, o interior de São Paulo tinha uma dificuldade tremenda de falar em São Paulo. Então, como as ligações, São Joaquim foi a primeira cidade que nós ligamos, e o pessoal falava para São Paulo a hora que eles queriam via Uberlândia, né? Então houve uma facilidade da gente incorporar as cidades do eixo aí da Anhanguera, né? Anhanguera, porque eles sabiam que ia resolver o problema deles de longa distância, né? Você tem que trabalhar e ter sorte também, porque eu acho que isso foi mais sorte do que trabalho, né? A construção de Brasília, a construção desse link, abrir aqui Uberlândia e tal.
O oleoduto da Petrobras, né? O- Que passa aqui por Uberlândia, né? Mas eu acho que aí tem um pouco de modéstia que o senhor expôs. Visão estratégica. Também. Tinha uma pode- visão estratégica, né? Esse era o grande tino do senhor Alexandrino e que o senhor herdou. Ele tinha na cabeça dele o seguinte: a missão nossa aqui é chegar em São Paulo. Como é que nós vamos chegar em São Paulo? Vamos dar um jeito, né? Não sabemos quando não, mas o objetivo é esse e vamos conseguir, né? Doutor Luiz, mas vamos lá nessa questão da visão estratégica, porque é muito interessante, eu acho que a gente até refletir sobre isso, né? Nessa época, a fama da CTBC de que resolvia o problema das cidades esparramou. E aí as cidades procuravam a CTBC e o senhor Alexandrino tinha a teoria que não podia deixá-la sem De serviço, né? Porque é um paradoxo, ao mesmo tempo que cresceu para São Paulo, como que nós chegamos, eu vou falar nós chegamos em Paranaíba, chegamos em Morrinhos, né? Chegamos nessa região, né? E depois, como que isso foi usado no regime estatizante, que era estadual, as empresas, né? Para falar assim, como que pega um estado e não pega o outro, a história do paletó. A história do paletó que o Celso está falando aqui, quando vinha aqui as autoridades, principalmente o general Alencar, falasse, não, a Telemic está pronta para poder assumir a operação de Minas Gerais, né? Aí o papai falava para ele, isso aqui é igual ao paletó, você arranca a manga do paletó, não serve para nada, o que vai ficar a parte de Goiás, a parte de Mato Grosso, é a parte de São Paulo, quem vai ficar isso aí e tal. Então, não, até porque aí é outro assunto, né? Mas é interessante colocar que nessa época de 60, principalmente, né, a CTBC cresceu demais, né? Cresceu muito. E a CTBC, então, tinha esse pioneirismo de implantar os serviços telefônicos dela com inovação, né? Que foi uma coisa que é muito interessante, né, doutor Luiz, aí falando, o senhor pega uma pessoa de origem humilde, igual o senhor Alexandrino, ter uma visão tão excepcional de trazer inovação, né? Sim, acho que tinha um engenheiro junto lá. A gente precisa abrir um parágrafo aqui para dizer a nossa equipe de manutenção. A equipe nossa de manutenção era extremamente aberta para saber que não podia parar. Não podia parar o serviço, não podia parar de forma nenhuma. O serviço, as primeiras linhas que foram para Itubiara eram de linhas de cobre, e naquela época, e como é hoje, não modificou muito, o roubo de cobre a linha não parava em pé de tanto que tinha roubo da linha ali, não tinha jeito. Aí a gente teve que transformar esse circuito de cobre para alumínio, porque alumínio tem menos valor aí de revenda, né? E os circuitos para Ribeirão Preto tal foram feitos também com rede de cobre e cobria e passava junto do canavial. E chegava nessa época de colheita, punha fogo no canavial, derretia as linhas todas, né? E saía o Chiquinho aqui, tinha quilômetros e quilômetros de fio drop jogado no chão para poder vencer o trecho que estava quebrado, para botar a linha em funcionamento, né? Então, por que usava fio de drop? Porque era encapado, e aí já puxava ali tantos fios quanto fosse necessário. Era uma briga, viu? Uma briga... Mas eu queria que o senhor lembrasse também, doutor Luiz, como que era a questão da central, né, do alarme da central que tinha na sala do senhor e na sala da casa do senhor Alexandrino, que vocês moravam em cima. Pois é, morar no serviço tem essa desvantagem, né? O alarme
lógico, o alarme ficava na sala nós morávamos em apartamentos frente a frente, em cima da telefônica, e de noite eu não acordava, a Ofélia acordava e me acordava, falava, tá aceso, é luzinha, é vermelho ou é azul com bolinha? Eu falei, é azul com bolinha, então amanhã eu vejo. Se fosse vermelho, tem que sair correndo, né? O Walter, eu queria que você levantasse um pouquinho como que era essa relação dos prefeitos, né, com a equipe técnica da CTBC direto, porque é aquilo que o Dr. Luiz falava, né, quando caía um circuito, quando tinha algum problema numa rede interurbana, aquela cidade ficava isolada, né? Esse ponto, Celso, é extremamente relevante. Nós estávamos falando de uma linha física ligando uma cidade na outra, depois duplicando, depois circuito fantasma para ampliar-se. Essa luta para aumentar a comunicação era normal pelo progresso. Você dava às pessoas oportunidades de falar entre si e todos queriam cada vez mais falar. Então, houve esse avanço tecnológico muito grande, né? Quando surgiram os rádios, o Dr. Luiz falou bem isso, VHF, UHF de baixa velocidade, nós chegamos também no micro-ondas, né? E para instalar a micro-ondas, principalmente a de grande porte, que foi instalado aqui na nossa região, pela CTBC, você tinha torres repetidoras. Uma conectava com a outra, que ligava a outra cidade, por exemplo, Teutaba, São Simão, Santa Vitória, São Simão, Prata, Frutal, até Barretos. Quando colocava essas torres, o prefeito daquela região queria melhorar o serviço dele, e na realidade, porque era passante essa rota, né? Surgiram então aqueles pequenos distritos, pequenas comunidades, e eles procuravam a gente, que era o técnico que estava lá naquela região, o que podia fazer para instalar telefonia lá, né? Naqueles pequenos locais, pequenos distritos. Então a gente trazia essa ideia para cá, e aí vem a questão do oportunismo, da condição de melhora. Nós tínhamos equipamentos que nós estávamos desativando em grandes empresas, que eram troncos de entrada 10, por exemplo, e 50 ramais. Nós levávamos isso para essas pequenas cidades, pequenos distritos, e aí o Dilson ficava bravo com a gente, bravo no bom sentido, porque ele tinha que construir aquela rede que não foi planejada, tem que fazer uma rede ali naquela localidade, não foi planejada. E muitas vezes ele fazia esse comentário exatamente que ele abordou aqui. Será que essa rede é viável? Será que essa localidade é viável? Estamos falando de municípios pequenos, né? Então tudo isso demonstra que você, com o progresso, você traz a modernização, mas traz também a consequência disso para aquelas pequenas áreas que não eram atendidas, né? Então, quem viveu isso, quem vê as telecomunicações, nós chegamos agora, e não é tão longe de falar isso, o governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf, em Visita Franca, deram a ele um celular. Ele falou, o que é isso aqui? Tem celular em Franca, não tem em São Paulo? O que é isso? Eu falei, não, aqui é concessão de outra empresa, era CTBC, né? Então nós vivemos a fase da linha física até chegar na época da telefonia móvel, passando por todas essas fases, né? Da tecnologia TDMA, CDMA, 2 GB, 3 GB, 4 GB, agora 5 GB. O Emerson vai poder abordar também, já 6 GB está aí nas nossas barbas, né? E aí sempre essa questão da evolução tecnológica no país, né? Agora estamos falando no país como um todo, né? E é um desafio constante. Estados mais ricos, estados mais pobres, como fazer isso alcançar com velocidade. Só quero lembrar que tem uma decisão aí do governo federal que nós devíamos ter telefonia 5G nas rodovias, né? E a gente não tem nem dentro das cidades ainda. Algumas cidades do Brasil e até capitais têm locais que ainda não têm a tecnologia 5G. Então essa é uma evolução constante, não para. Ô Dilson, e essa prestação de serviço, né, que era versátil, dinâmica e tecnologicamente avançada, o que ela criava em relação à fidelização e à lealdade dos clientes junto à CTBC? Eu acho que eram duas coisas que se combinam. É o sentimento de pertença e o orgulho de ter e disputar aquilo.
o Walter citou a questão da telefonia celular. Então, o governador de São Paulo, ele transformou aquele tema em uma qualidade, um atributo daquela região. Então, isso representava, e a gente trabalhava muito bem esse aspecto, em 2 momentos. O primeiro é quando a gente precisava de fazer as correções das tarifas. Então, é da natureza humana, ninguém gosta de pagar um pouquinho mais. Então, precisava ter a confiança e a credibilidade da Câmara de Vereadores, do prefeito, da comunidade em geral, que aquilo era uma coisa séria, que aquilo era uma coisa válida. Então, tinha sessões longas, porque o viés político sempre prevalece. Então, sempre tinha algum vereador querendo fazer campanha política em cima daquela questão. Então, essa compreensão e esse orgulho de conhecer aquilo como um atributo da cidade, da comunidade, trazia um orgulho que facilitava essa compreensão. É tanto, mais à frente, a gente vai tocar nesse assunto, quando precisou levar o conceito da empresa para ela ter perpetuidade, para que os deputados e senadores votassem por isso. Então, nessa hora, esse sentimento, essa participação das comunidades, que não veio de um dia para o outro. Aquilo foi construído ao longo. Com certeza. Então, Dilson, Celso, deixa eu adicionar o Dilson aí, quando ele falou dos vereadores, que a tarifa dependia dos vereadores e tal, né? Aqui tinha, em Uberlândia, tinha a Rádio Difusora Brasileira de Uberlândia, né? a Difusora Brasileira de Uberlândia. De Uberlândia, era do Geraldo Ladeira e tal. E a minha avó gostava muito de ouvir essa rádio, tinha 6 horas, a hora da Ave Maria, e logo em seguida tinha o programa da Câmara Municipal. E tinha o vereador, eu sou ruim de nome, mas ele metia o pau na CBC, metia o pau no papai, e minha avó escutava e tu falava para ele, senhor... E enchia a cabeça do Agenor e falava assim, fala pro Alexandrino que eu não quero ver o nome dele, meu filho, sendo achincalhado aqui na rádio, não, né? Era um problema sério, viu? A luta com... Porque ninguém quer aumentar a tarifa, né? Vocês estão aumentando tarifa antes da hora, podia ter esperado passar o carnaval ou passar o fim do ano para depois fazer. Seu Alexandrino falou assim, isso aqui não tem hora não, é hora que precisa, né? Dilson, eu queria só lembrar uma coisa, eu queria puxar nisso que você falou aí, que é essa questão da relação das cidades com a CTBC. Porque a CTBC, hoje Algar Telecom, nasceu em Uberlândia, mas você que foi diretor em outras regiões, ela era local, né? Chegava em Uberaba, chegava em Aramina, e até uma das estratégias era o emplacamento do carro era feito na cidade que prestava. Sim, eu vou terminar respondendo por essa questão, a questão do bairrismo, né? Mas essa pertença, essa ligação forte da empresa com a comunidade, ela não era assim por acaso. Porque o cidadão, o ser humano, ele entende o que é casuísmo e o que é realidade, né? Então, quando a gente ia fazer a expansão das cidades e levar o serviço novo, como o Walter mencionou, tinha um método que o Dr. Luiz implementou. Nós íamos levar o fabricante, o fornecedor do equipamento, junto às prefeituras, às câmaras, e ali eles eram testemunha daquele contrato, daquele investimento que a empresa estava fazendo em benefício daquela comunidade, daquele cidadão. Então, era uma relação construída juntos, sabe? E tinha que trabalhar essa questão do bairrismo. Então, principalmente, é latente, hoje é muito menos, mas a questão de Uberaba. Então, a CTBC de então adquiriu o controle acionário da empresa local e
eu e o outro colega, o Weber, fomos para lá para começar os serviços. E os carros que a gente ia, no começo eram os de longa distância do Walter, mas passava mais rápido e tal, levava só umas cacetadinhas. Furava pneu. E aí, quando a gente chegou com todo o equipamento, houve uma reação muito forte. Então, o que aconteceu? Você não vai brigar contra o mundo. Vamos emplacar os carros em Uberaba. Posteriormente, a legislação da questão do emplacamento, o IPVA mudou, facilitou isso. E hoje agora é nacional, então não tem mais esse problema. Mas era um cuidado muito grande. Eu, pessoalmente, tenho uma festa muito grande lá em Uberaba, do Zebu e tal. Uma vez eu fui com a minha mulher lá, toda alegrinha, e quando eu saí, meu Deus, meu carro estava triturado, porque escrito em cima, Uberabinha. Então, passava por esse bairrismo. Mas como superar isso? Levar à comunidade o serviço que você estava prestando. E a proximidade, né? E a proximidade da empresa. Mostrar a cara, né? Então, eu acho que ter com quem falar e ter respostas efetivas. Mas o Uberaba foi um caso, um case, nem é um caso, é um case. Nós éramos convidados aí na Câmara quase toda semana lá para poder prestar contas para a comunidade uberabense. Mas antes de nós colocarmos, porque a central de Uberaba era uma central muito antiga, anterior à antiga de Uberlândia, né? Era seletores mecânicos, era bastante antiga, e nós resolvemos fazer uma estação nova, de última geração, e já com DDI, né? Aí já tinha melhorado, já tinha vindo Embratel, tinha serviço, dava para fazer a descarga direta internacional, né? E fizemos uma inauguração lá em Uberaba e nós abrimos a possibilidade de quem quisesse falar naquela noite lá, em qualquer lugar do mundo, né? Aí Uberaba nunca mais brigou com a gente, viu? Mas teve esse serviço antes de Uberlândia. Antes de Uberlândia. Celso, mas aí tem uma coisa interessante, o Truiz está colocando, o Dilson também falando desse bairrismo, e Uberlândia e Uberaba sempre existiu essa rixa, tanto que Uberaba construiu um estádio, Uberlândia construiu logo depois o maior, não? Mas teve uma passagem interessante em Uberaba. Já no crescimento, com a evolução do serviço de telefonia lá em Uberaba, era modular, né? 5 mil linhas, 10 mil linhas, 15 mil linhas, 20 mil linhas, e numa dessas, todos os projetos da CTBC passavam pela Telebrás, mesmo sendo empresa particular, passava pelo sistema estatizante de aprovação. E o Dilson colocou isso muito bem, se chamava fabricante, no caso lá de Uberaba, foi a Ericsson, né, para a inauguração de uma central. Então ia todo o pessoal, chamava os vereadores, deputados, e numa dessas expansões não era aprovado, não deixavam, não liberavam essa autorização, né? Quando surgiu essa ideia de levar lá deputados, levar o bispo, e a colocação foi simples, para ativar isso aqui tudo de uma vez só, é só ligar aquela chave lá, ó. Mas nós não podemos, ainda não veio ordem de Brasília. Se algum dos senhores aí quiser fazer isso, o deputado falou, eu vou lá, ligou. Depois é claro que veio a reação de Brasília, mas já estava ligado como é que ia falar, como é que ia desligar, porque não tinha sido feita aquela autorização. Então essas coisas foram construídas e ao reconhecimento público por esse serviço que era prestado. Mas deixa eu acrescentar do volta esse negócio aí de pioneirismo, né? O pré-pago do celular, nós conseguimos uma autorização para fazer experimental, né? Eu sei que pegou tanto, tinha mais pré-pago do que pós-pago, né? Aí veio a autorização da Telebrás para tirar o pré-pago do ar, né? Mas como? Nós vamos desligar a metade da cidade, né? Você lembra, você estava nesse aí. Não, essa autorização do Luiz experimental conseguimos com o Nelson Takayanagi. Aí ele falou para mim, Emerson,
aí foi um desafio meu, né? Ele falou assim, ó, eu jogo a bola para você. Nós não está regulamentado o serviço experimental. Não estava. Aí eu achei uma portaria de 66 do Contel, doutor Luiz. Aí, com base nessa portaria do Contel, foi dada uma autorização de 6 meses. Foi depois que a Embratel quis cortar e não teve jeito mais. Pois é, mas isso é que é interessante a gente relembrar, que o Sul Alexandrino tinha o conceito que a concessão quem dá é o público. Então, quando ele levava o serviço para a cidade, que ele dava entrada no pedido junto ao Contel, quando ficava pronto o serviço e a cidade começava a desfrutar dela, como que você ia tirar isso? Porque de quem que era a concessão? É de quem estava utilizando o serviço, que era isso que o Dr. Luiz contando do pré-pago. Quer dizer, quem que deu a concessão? Quem deu foi o usuário. Na hora que aceitou, validou e utilizou, como que você pega de volta, né? Mas, o Emerson, eu queria que você comentasse, porque aí nós já entramos no período da estatização, como que era o convívio da CTBC, então, com as empresas, do ponto de vista jurídico, com as empresas Telemig, Telegoiás, a Telesp, a Telebrás, a Embratel? Esse convívio era... Existia um documento que a Sim. CTBC... Sim. Quando você falou da qualidade, tinham fóruns das operadoras lá em Brasília, no centro da Telebrás, em que havia uma reunião sobre aspectos técnicos e de intercomunicação das empresas. E a gente sempre participou, porque nós tínhamos que mandar os projetos, tinha que avaliar. Então essa integração existia. No âmbito de relacionamento institucional, o Dr. Luiz fazia esse papel da diplomacia corporativa e ele encontrava com os presidentes e nós também com os nossos pares, e a gente construiu uma relação formidável, espetacular. O Dilson também conheceu todos, a gente ia nos eventos do Sistema Telebrás, então a gente fazia essa integração, Celso. Se permite, eu acho que está bem na linha da questão. Tinha o relacionamento da questão da autoridade, que no caso era a Telebrás, mas existia o operacional. Então, na época que era tudo estatizado, as empresas de cada estado tinham os seus diretores, os seus técnicos e etc. Então, a gente se relacionava em mesmo nível. E nesses fóruns que o Emerson comentou, onde a gente tinha que mostrar os indicadores de qualidade, a gente mostrava, e aí os nossos indicadores falavam mais alto que os indicadores do sistema Telebrás. Então isso criava um respeito e uma facilidade de fazer essas interligações. Mas, Emerson, acho que era interessante também, porque a gente está comentando da CTBC, mas existiam outras empresas que mantiveram por um período ainda no sistema privado. Que era? Aí você podia relembrá-las? No sistema privado, não. Não, que eram empresas anteriores que continuaram, Sim. a Borda do Campo. Sim. Não, tinha Ribeirão Preto e lá no sul, lá, o Sercontel lá em Londrina. O CRT, era só. A CRT tinha Pelotas, tinha CRT, Pelotas, a Sercontel em Londrina. E a CETEP de Ribeirão. Mas elas eram... A CRT, ela era um estatal, depois foi incorporada pela Vivo. A Pelotas era do município, a Sercontel e a CETEP de Ribeirão. A Sercontel era da prefeitura e a de Ribeirão Preto era da prefeitura também. Um a privada mesmo era as só... três, todas estatais, Celso. Então, que foi no período da Constituinte, só foi mantida, tanto que brincavam comigo. Falou, tem um artigo aí na Constituição só para vocês, que era o 66 do transitório.
que falava que ficam mantidas as concessões. Eu posso citar 2 dados históricos Claro. que são importantes. Quando a gente foi passar a lei, o deputado Israel Pinheiro, ele era um cara de índole difícil, e fui falar com ele para aprovar o projeto. Nós estávamos conversando todo mundo, né? Como dizia o Israel Pinheiro, filho, né? Filho. E era mineiro de Belo Horizonte. Filho. Mas ele era um cara difícil de lidar. Pai também era difícil. Também, pai era custoso. Aí ele fez um elogio para nós, até reportei ao Dr. Luiz, falou assim, é histórico vocês, eu vou votar favorável à concessão. Falei, deputado, muito obrigado, porque o Solexandrino, ele falando para mim, meu pai ligou para o Solexandrino, nós fizemos o primeiro link com São Paulo, Brasília-São Paulo, pela CTBC. Então, eu quero pagar essa dívida de gratidão votando a favor de vocês. Então, esse é um dado histórico. O outro também interessante, o senhor vai gostar. O diretor da Embratel em Uberaba era o Haroldo de Oliveira. Falecido, Celso, senador. ele foi o relator do nosso projeto de lei na Comissão de Ciência e Tecnologia. Olha com que o mundo dá volta, né? Poderio político que a gente utilizou. Ele falava assim, não, eu sei porque eu aprovava os projetos da CTBC para São Paulo. Ele falava isso na audiência. Falava e foi o relator. Vejam bem, dois fatos históricos que eu vivi que são muito importantes para a gente deixar registrado. Deixa eu contar uma historiazinha do Israel Pinheiro. Veio aqui em Uberlândia para inaugurar essa ligação de Uberlândia com São Paulo, né? Bacana. E ele tinha uma pessoa, um amigo aqui em Uberlândia, que ele quis falar com esse amigo. Ele tinha uma serraria aqui para cima da estrada de ferro aqui. Agora me fugiu o nome dele, e não conseguiu localizar o amigo, né? Bastante idade. Aí ele foi embora e esse amigo dele veio me procurar no escritório e falou assim, mas eu fiquei sabendo que o Israel queria falar comigo, tal, agora eu quero falar com ele, me põe ele em contato. Me põe em contato com ele. Eu falei, tá bom. Aí chamei para Brasília lá, aí o Israel respondeu, não vou falar com ele não. A ordenância dele falou assim, o Israel não quer falar. Aí eu briguei com o cara, falei assim, como é que ele não quer falar com o homem? O homem eu sei que ele falou, não, pode esperar aí, o Israel vai falar. Caramba! Essa eu não sabia, não. Aí o Israel entrou na linha, conversou com ele e chorou lá e tal, né? Mas aí as passagens com o Israel, depois eu encontrei com ele e falei assim, vocês lá do Berlândia são brigadores. Você viu o decreto unificador de 84? Ah, sim. Em razão das concessões serem municipais e estaduais, a CTBC tinha um rol de concessões e o sistema militar objetivava. Eu acho que a conversa foi mais ou menos assim, o doutor Luiz pode respaldar. Não vou conseguir te estatizar. E o general Alencastro citou isso no livro dele, que era uma das frustrações, não ter encampado a CTBC. Não vou conseguir não, mas eu vou acertar aqui, não sei se ele participou, nós vamos unificar essas concessões pela mais longa e vamos baixar um decreto para até enfim encampar a CTBC. Você permite, Jefferson? Você citou aí, porque as concessões venciam em datas diferentes. Sim. Então, eles tinham uma dificuldade, porque Sim. tinha algumas que era para próximo ano e outra era para 10, 15 anos. Naquele tempo era 2000 e alguma coisa. Isso lá em 1900 e pouco, eram 2000, né? Vamos pensar nisso. Então, essa
variedade de datas acabou facilitando para conseguir esse decreto unificador, né? O unificador que ficou 31 de dezembro de 91. Mas deixa eu ter um fato extremamente interessante aí, porque a unificação foi a média, viu? Foi média, perdão, foi Luiz, média das média. concessões, né? Foi Então média, deu essa data que você falou, 31 de agosto, de dezembro de que ano? 91. 91, né? Aí nós recebemos um comunicado aqui em Brasília para a gente receber a nova concessão, né? Aí fomos na presidência da República, veio lá o coronel com um livro mostrando para a gente e tal, ver se está tudo certo, né? Aí nós olhamos, eu quando li, e o papai leu também, nós esfriamos, viu? Mas ficamos gelados, olhamos um para o outro. O que aconteceu? Vocês nos deram aqui a concessão de Ribeirão Preto. Mas não vocês não estão concedendo. Não, mas na Ribeirão Preto nós só temos o interurbano. A coisa que mais nós queremos no mundo é a concessão de Ribeirão Preto. Agora, se vocês fizerem isso aqui, vai ter revolução, viu? Mas se for pesquisar lá, vai lá, tá arriscado lá, Ribeirão Preto. Então, Luiz, mas eu queria que o senhor Celso, relembrasse. só um detalhe, depois nós perdemos a Aparecida do Taboado, numa das regulamentações. Isso é do Nelson Casselli, que me azucrinou tanto. Não, os caras vão dar Aparecida do Taboado, não entregar para eles, porque senão eles vão tomar farofa. Nelson, vai tomar nada. Não faz isso não, tal. Pai, Nelson, não aguento mais vocês pediram Aparecida do Taboado. Entrega Aparecida do Taboado, viu? Perdemos a música do Fechamos a música sertaneja de Aparecida do Taboado. E 2 anos depois veio aí, abriu tudo, né? Doutor Luiz, mas eu queria que o senhor relembrasse a explicação do Quant, por que a CTBC sobreviveu até esse período aí que o general Alencastro queria, porque queria, ele na presidência da Telemig, estatizar. Né? O Quant, talvez um dos últimos atos públicos dele foi vir aqui em Uberlândia receber a comenda Alexandre Garcia. Ele veio aqui, ele queria... Ele toda a vida foi sócio da pousada, tinha ações da pousada e queria ir para a pousada como foi, e lógico que eu fui levá-lo à pousada. Ele passou lá o fim de semana na pousada, nós tivemos muito tempo de conversar e tal, e ele dizia assim que o Alencastro porque queria tomar a CTBC, né? Ele falava assim, o Alencastro, o serviço deles está muito melhor do que o nosso, né? O serviço deles está tudo melhor que o nosso, por que nossa obrigação é dar serviço para o Brasil? Eles estão fazendo o que nós não estamos dando conta, né? Então, o comendador tinha razão, viu? A prestação de serviço, a boa prestação de serviço é muito forte. Se nós estamos aqui hoje falando é porque não é que o nosso serviço seja perfeito, mas era muito melhor do que da média, né? Mas era tão bom que quando nós falamos da evolução tecnológica e da quantidade de conversação simultânea que a tecnologia permitiu com esse avanço, quando nós trouxemos uma tecnologia aqui de rádio micro-ondas para interligar toda essa área que foi setada, o sistema ele era 1+1, aí já era 1+1 de proteção, era um que ficava no ar e se desse qualquer problema nesse principal, assumia um canal de reserva para não deixar cair. E nessa nós tivemos a ideia de conversar com a TV Paranaíba e cedemos o canal de reserva para transitar também televisão para essas localidades. Então foi o primeiro aqui na nossa região a ter esse sistema de alta capacidade com a TV Paranaíba, que era a TV
aqui de Uberlândia, né? Mas ficou bem claro para ele, fala, se o sistema principal cair, que é de telefonia, quem vai cair é a televisão, não é o canal principal. Mas conviveu muito bem. A sorte é que o serviço era de alta qualidade. Foi exatamente sobre isso que a gente está citando aqui. Era excelência. Tem um fato desse negócio da micro-ondas que a gente vale a pena contar. Nós já tínhamos compra Uberaba e tinha Uberlândia, e a ligação de Uberaba para Uberlândia era em Embratel. E nós não conseguimos autorização para poder ligar Uberaba Uberlândia de jeito nenhum. Aí nós compramos esse sistema de micro-ondas e fizemos assim, Uberaba, Conceição das Alagoas, Frutal, Prata, nós chegamos em Uberlândia. Né? Exatamente. Então, nós chegamos em Uberlândia via Frutal, viu? Eu quero plagiar o show aqui, que ele sempre dizia que foi feito porque nós não sabíamos que era impossível. Então aí foi feito a concessão, a renovação da concessão da Algar Telecom. Obrigado. E tá aí, né? O impossível tá aí para ser feito, né? Ainda tem muito impossível para Algar vencer e superar. Até a próxima.